Olá, Daisy. Olá, Igor, Sara, Luciana. Boa noite a todos. O Instagram agora começa a notificar o pessoal que a gente começou aqui. Olá, Vivi, Dani, boa noite. Andréia, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao perfil do Casais de Sucesso. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca, eu sou psicóloga, tenho atuado aqui no Instagram para também ajudar a compartilhar bons conteúdos para vocês. E acompanho Casais de Sucesso, essa iniciativa, esse trabalho há um tempo também, admiro muito, então é um prazer enorme ter recebido esse convite e estar aqui com vocês, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos e vou começar aqui a falar o tema, né? As pessoas vão entrando e é isso, tá bem? Hoje o tema que foi escolhido, né, para que eu pudesse falar é sobre temperamentos e relacionamentos, né? Relacionamentos e temperamentos. Então assim, vou explicar um pouquinho qual é o intuito da live, tá? Aqui, como vocês sabem, né, a página do Casais de Sucesso sempre se preocupa em promover bons conteúdos para ajudar vocês, né, que são casais. E a questão dos temperamentos é um dos temas muito importantes e que ajuda muito, seja na vida conjugal, seja para os noivos, namorados, tá? Óbvio que aqui o nosso foco vai ser para os casais, mas o assunto de temperamentos também se dá tranquilamente com relação a pais e filhos, amigos, ambientes de trabalho, enfim, tudo que envolva a parte do relacionamento humano, aí tem a questão dos temperamentos, tá? E entender os temperamentos é uma grande ferramenta para ajudar aí no convívio. O autoconhecimento, né, com relação ao seu próprio temperamento, isso te ajuda muito a crescer, a amadurecer e conhecer de quem está ao nosso lado ajuda mais ainda, tá bom? Então, eu montei uma estrutura de live, eu tô com a minha colinha aqui, porque gestante tomando antialérgico fica com sono esquecida, né? Então, então não posso esquecer de nada aqui para vocês. Eu separei uma estrutura, tá? Com pontos que eu vejo que são muito importantes para a gente observar nos nossos relacionamentos. Então, tentei trazer de uma forma bem prática para vocês poderem observar dentro do relacionamento de vocês, tá? Dentro de cada casal, como isso pode auxiliar vocês da melhor forma. Então, o tema de temperamentos é um tema que, assim, se conhecido e dominado, isso ajuda muito, porque muitos problemas, né, dentro do casal, dentro de um relacionamento, se dá pela questão da falta de conhecimento do temperamento. Então, assim, nós somos diferentes, né? Nós, por natureza, já somos diferentes. Cada um é uma pessoa, cada um tem a sua própria biografia, sua história, sua personalidade e cada um tem uma base ali que também pode ser diferente. Vocês nunca passaram pela situação de, diante de algo, você reagir de forma eufórica muito rápido e a pessoa que está do seu lado não esboçar uma reação ou demorar para reagir ou ser mais introspectiva? Alguém já reparou isso? E aí você pode ficar chateado, nossa, mas como é que ele não reagiu da forma que eu queria ou da forma que eu reagi? Bom, pode ser por questão de diferença de temperamento, diferença ali de tempo de reação. Um é mais extrovertido, um outro é mais introvertido. E aí não tem certo e errado. E aí são jeitos das pessoas. Então imagina se toda vez a gente quer que o outro haja de acordo com o que a gente espera ou o que a gente quer. Isso não vai dar certo e gera conflitos. Agora, a partir do momento que eu percebo que eu tenho uma tendência de reação e o outro reage de outra forma, nossa, vamos combinar? Fica bem mais fácil, porque eu já sei o que esperar do outro. Eu já sei o que é a natureza do outro, qual é a tendência, da mesma forma que eu sei a minha. Então, conhecer essa questão dos temperamentos ajuda muito a minimizar os conflitos, a facilitar
o convívio, a harmonia familiar, né? A resolução dos problemas. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, o que são esses temperamentos? Os temperamentos é a nossa base, tá? É a nossa estrutura mineral. Aquilo que a gente já nasce é como se fosse aquele chão, tá? Então, a gente nasce com esse temperamento e a gente tem para sempre esse temperamento, que são aquelas minhas tendências, as minhas inclinações, ok? Então, isso se chama a estrutura mineral. Em cima dessa estrutura, eu vou construir a minha personalidade, quem eu sou, eu vou escrever a minha história. E aí, a minha história, as minhas escolhas, tudo que eu vivo, vai constituir a minha personalidade. Por isso que cada personalidade é única, certo? Por isso que eu posso ser sanguínea e outra pessoa sanguínea, mas nós somos diferentes porque temos histórias diferentes, personalidades diferentes. A personalidade, ela muda, né? Ela amadurece, ela cresce, se desenvolve. E o temperamento não. O temperamento vai ser sempre a forma ali que eu absorvo o mundo. Mas a minha personalidade, ela vai crescer e se desenvolver em cima desse temperamento, certo? O temperamento, a gente pode, assim, enxergá-lo a partir de alguns eixos, tá? Para quem não sabe do seu temperamento, sugiro que depois, leia melhor sobre isso, para com muita calma, comece a se observar, comece a se entender, porque é algo muito bom, tá? É muito especial. Então, temperamento eu posso dividir e enxergar a partir de alguns eixos, ok? Os temperamentos, nós temos temperamentos com características de quentura, tá? Temperamentos quentes, que são o sanguíneo e o colérico, e temperamentos com estrutura característica fria, tá? Que são os fleumáticos e os melancólicos. Acredito que vocês já tenham ouvido algum termo desses, tá? Dentro desse círculo que a gente pode pensar, tá? Dentro desses eixos, nós também temos outras duas características, que é a característica de umidade e característica de secura, ok? Na característica de umidade, nós teremos sanguíneos e fleumáticos, e na característica de secura, teremos os coléricos e os melancólicos, ok? Então, vimos que temos quente e frio, úmido e seco. A partir disso, que a gente consegue estruturar os temperamentos, nós conseguimos fazer uma correlação com os elementos existentes na natureza. Se eu pensar em algo que seja úmido e quente, eu tenho o ar. O ar é o sanguíneo. Então, nos ajuda a pensar o temperamento com base nas características dos elementos principais. Então, o sanguíneo vai ser aquele ar. Então, tem essa característica de umidade, né? De relacionamento, adaptabilidade. É o ar que vai fluindo, vai permeando tudo. Ao mesmo tempo que tem aquele aspecto de quentura. A quentura, o quente, é aquela reação, né? Aquela energia, aquela ação, prontidão. É rápido. Embaixo do sanguíneo, eu tenho aquele que tem a umidade também tem essa parte relacional, né, de adaptabilidade, mais fluido, só que tem o aspecto do frio. E o que é frio e úmido? É a água. E a água, ela consegue também ter uma boa adaptabilidade, ela permeia tudo ali, é algo leve, algo que não é estruturado ali, que absorve, né? Então, ali é o fleumático. Do outro lado, eu tenho o quente com a secura. O que é quente e seco? É o fogo. O fogo é o colérico. Então, ele vai ter também essa reatividade, energia, prontidão, mas vai ter a secura que dá aquela cristalizada, que dá uma guardada, né? As impressões ficam por mais tempo. Embaixo do colérico, nós temos o melancólico, que ele também tem a característica da secura, isso, né, de aprofundar, interiorizar e guardar, ao mesmo tempo que tem o polo frio, né, não é de reagir, né, então não vai reagir prontamente, ele vai ser mais lento, ok? Então, quem tem esse aspecto frio tende a ser mais lento. Então,
O colérico é o fogo e o melancólico é a terra, né? Que a terra ela é seca e fria, ok? Então, a gente fez aí um apanhado geral, vendo que há diferentes formas de estrutura, diferentes temperamentos, e cada um de nós vai ter um temperamento. Então, essas características, né, quando a gente correlaciona com os elementos, né, características de reação, de quanto tempo dura uma impressão dentro de mim, isso diz muito das minhas atitudes do dia a dia, né? A gente percebe que a gente tem tendências, assim como quando a gente olha, quando nós somos pequenos, né? A gente consegue até perceber isso com mais clareza, tá? Então, esse é o apanhado geral, mas de antemão já falo. Temperamentos não nos definem. Temperamentos não são deterministas. Isso é apenas para entendermos um pouco melhor como funciona ali a nossa base, um pouco melhor como funciona o outro. Porém, eu posso agir sim de uma forma madura. Aquelas coisas que podiam ser inclinações meio que ruins, assim, dificuldades no meu temperamento, eu posso dominar, eu posso melhorar, porque como uma pessoa madura, eu tenho lutas e eu posso, né, crescer e aprimorar aquilo ali. Então, temperamento não é para ser desculpa, ok? Então, não é para ser desculpa para fraquezas nossas, defeitos, erros, falta de compromisso, tá? E nem desculpa para o outro também, assim, não vou ajudá-lo porque ele tem esse temperamento e é assim mesmo. Não funciona assim, tá? Temperamento é para conhecimento, para que possamos amadurecer a nossa personalidade, até porque quanto mais maduros nós ficarmos, né, mais assim, decisões assertivas ali, cultivando as virtudes, o temperamento só vai ser um detalhe, tá? Então, acaba que facilmente podem até achar que você é de outro temperamento. Então, tendo feito esse apanhado mais geral assim, eu vou trazer algumas características de cada temperamento. E aí você pode pensar um pouco, se você é assim, que eu vou trazer umas tendências positivas e as dificuldades. E depois a gente vai caminhar mais em como você, tendo identificado o temperamento, como você espera ser alimentado de amor, como você deve suprir as necessidades de amor do seu cônjuge, do seu noivo, e também como se dá as combinações de temperamentos, tá? Então eu vou sempre olhar aqui para ficar atenta ao relógio também, para conseguir falar tudo, tá bom? Então, podemos começar pelo colérico. O colérico é o fogo que a gente falou. É aquele que é o quente e seco. Colérico, ele é extrovertido e muito autoconfiante, tá? Então sempre vai ter muita confiança no que faz. Quando surge algum obstáculo, né, alguma oposição, isso não vai ser uma pedra de tropeço para ele. Ele vai enxergar ali uma oportunidade para avançar. Porque ele tem grande energia, ele tem muita força de vontade e ele reage prontamente. Então ele é orientado ali para fazer, para performar e para crescer, tá bom? Então é esse fogo que vai alastrando. A questão é que assim, ele sempre vai querer ser muito racional. Então, para você tentar convencê-lo de alguma coisa, ele vai querer ouvir tintim por tintim todos os argumentos, tá? Porque ele preza muito por esse lado racional e ele tende a ser um pouco mais independente emocionalmente. O lado ruim, né, os aspectos, digamos assim, não é lado ruim, né? São os aspectos que podem apresentar mais dificuldades, que ele tem que observar, é que pode ser rápido em julgar, né? E tende a julgar mais, a não querer se humilhar, ou seja, reconhecer erro, né? Demonstrar alguma fraqueza. Ele pode ser tão independente que tem dificuldade em demonstrar sentimentos, as emoções. Então, assim, ele precisa desenvolver ali uma compaixão, precisa desenvolver uma humildade, né? Então, ao invés de julgar, tentar compreender, tentar entrar no tempo do outro. Então, assim, uma ajuda, né? Uma direção espiritual para quem, assim, realmente tem religião, uma terapia. Então, a obediência a isso e a escuta pode ajudar e muito um colérico a amadurecer. Ele também
também pode ter a tendência a ser controlador, né? E não ter tanta empatia, mas isso é porque é o fogo que vai alastrando por essa grande força. Mas isso não quer dizer que o temperamento colérico é ruim. A gente só tá vendo as qualidades e as dificuldades. Então, ele sabendo manejar bem ali as dificuldades, isso vai ser excelente. Assim como todos os temperamentos, tá? Não tem temperamento melhor ou pior. Mas a gente vai ver o lado bom de cada um e as dificuldades de cada um. Sabendo isso, a gente consegue melhorar. O melancólico, que é aquele que eu falei que tá ali embaixo do colérico, porque ele também é seco, mas ele é frio. Então, o melancólico é bonito, assim, que ele preza muito pelo que é nobre, pelos ideais, pela beleza, pela justiça, pela verdade. Então, ele interioriza isso, sendo muito piedoso, compassivo. Ele tem a tendência à solidão, a refletir muito. Então, ele acaba até sendo mais idealista, sensitivo. Então, são pessoas que têm até uma vocação humanitária, né? Gostam muito, assim, de ajudar e de se colocar à disposição de uma forma profunda. São profundos. O lado, assim, mais difícil, né, que pode trazer dificuldades para o melancólico, é que ele demora para reagir, né? E nessa demora para reagir, nisso de pensar muito, de refletir, ele tende a desanimar. E aí tende a não agir, né? Não tomar decisões, fica muito no campo das ideias, até porque quer que as coisas saiam muito perfeitas, muito boas. Então, a gente sabe que se a gente ficar só no campo do pensamento da perfeição, a gente não vai agir, a gente vai paralisar, né? Porque a gente sabe como é difícil começar para fazer algo perfeito. Então ele pode ficar ponderando tanto que ele não vai para frente, não vai agir. Então isso é um ponto de atenção. Então vai ter dificuldade de iniciar um empreendimento, porque vai se preocupar muito com os resultados negativos possíveis, né? Trabalha muito ali nas hipóteses. Então muito detalhista, muito cauteloso, isso pode atrapalhar. Porém, o melancólico, sabendo administrar bem isso é excelente. É uma pessoa que vai ter uma capacidade analítica ótima e extremamente confiável. Então, entendem que conhecendo a gente pode melhorar? O sanguíneo, a gente volta lá para o polo quente. O sanguíneo, ele é quente e úmido. O ar que a gente estava falando. O sanguíneo é muito criativo, né? Ele é muito brincalhão, é muito extrovertido. É aquele que sempre vai estar olhando para o lado positivo, vai querer arrancar sorriso de você. Vai sempre aquele botar o alto astral, né? Aquela coisa, ele chegando para levar realmente alegria, quer olhar esse lado bom da vida e ter sempre uma perspectiva positiva, tá? Então assim, ele rapidamente é tomado pelas suas emoções, por ter essa parte quente, esse aspecto quente. Então ele vai reagir na hora, independente do que aconteça, né? Se seja um sentimento bom ou ruim, ele vai reagir. Só que, ao mesmo tempo que essas emoções vêm rápido, elas vão embora rápido. As impressões não ficam guardadas no sanguíneo como o colérico. Então, ele tende a se esquecer. Por isso que são conhecidos também, e aí que tem as dificuldades, que é a parte de distração, de ser superficial. Então, a luta do sanguíneo. O sanguíneo pode facilmente ser esquecido, distraído, superficial, inconstante. Pode também pecar assim por falar em excesso, né, de forma precipitada, julgar, criticar também, assim, né, no calor da emoção. E, assim, e às vezes tem que ter cuidado, assim, que pode não ser muito justo, pode ficar botando preferências pessoais na frente. Então, isso é um ponto de atenção. Então, a gente vê que tem um lado muito bom e tem as dificuldades, assim como todos os temperamentos que a gente está vendo. O fleumático, por fim, ele está abaixo do sanguíneo, ali, porque ele também tem a parte úmida, mas em sua constituição ele tem a parte fria, é a água. Então, é tranquilo, é sensível, é respeitoso, confiável. Ele tende a ser mais reservado, prudente. Então, também as pessoas do temperamento assim com característica fria tendem a ser mais prudente, mais ali devagar, né? Assim, mais olha, pensa, porque não reage com aquela emoção toda na hora. Então, assim,
é bacana porque eles são muito comprometidos, né? Os fleumáticos são muito tolerantes, eles, assim, eles evitam conflitos, então eles tendem a ser uma ponta firme ali de confiança para manter uma calma. Mesmo sob pressão, consegue manter ali calma, porque ele sempre quer a estabilidade. Então, para o fleumático, ele quer ali a estabilidade. Não gosta de confronto, tem a tendência, né, a serem pontuais, organizados. E vejam, tá, gente? Só um adendo aqui. Quando eu falo assim, o fleumático é isso, o sanguíneo é isso, eu tô falando só para ficar mais fácil de entender, de acompanhar a explicação, mas não quer dizer que de fato ok? Na verdade é que tem tendência, tem uma probabilidade maior. Então, assim, não tem nenhum problema se você... eu sou fleumático, mas eu não sou exatamente assim. Não tem problema. Lembra que nós somos seres humanos, somos complexos. Então, tô falando de forma, assim, prática, só para ajudar a ilustrar e a gente entender. Mas não é algo determinista, ok? Então, a dificuldade do fleumático, né, ali o ponto ruim, é que às vezes ele pode ficar muito acomodado, tá? Por isso de querer evitar conflitos, ele pode também não ser ouvido, né? Ele vai ter dificuldade ali de expressar os seus sentimentos, de falar, de posicionar, né? De que as suas preferências, né? O que ele pensa seja considerado, porque como ele quer muito evitar conflito, ele pode se reservar. Isso não é legal. Além de se acomodar para tomar atitudes, para fazer. Então, ele é aquela pessoa que pode ser que precise de outra ali para falar, acorda, vamos despertar, vamos fazer, entendeu? Que precise de um incentivo, de uma sacudida melhor, tá bom? Então, esse é o fleumático. Diante dessas características, assim, principais que a gente viu de cada temperamento, eu trouxe dicas de como suprir as necessidades de cada temperamento. E aí, tem dois lados da moeda, isso que eu vou falar. Você sabendo o seu temperamento, você refletindo aqui, pode ser que você descubra o que funciona para você. Como que você gostaria de se sentir amado, tá? Como você gostaria de se sentir reconhecido pelo seu parceiro. Que isso vai te ajudar a expor para ele ou para ela. Ao mesmo tempo que você também pode prestar atenção no temperamento do seu parceiro e da sua parceira, né, cônjuge, noivo, e identificar como ser mais assertivo. Então isso é muito bom. Então presta atenção no seu temperamento e de quem está do seu lado e anota as dicas, porque também tem isso. Às vezes a gente está se esforçando para expressar e a gente não está expressando da melhor maneira, tá? Então, como eu falei inicialmente, isso tudo aqui é para ajudar nos relacionamentos. Relacionamento é conversa, é diálogo, é abrir o coração. É os dois terem movimento de saber ouvir e saber falar. E chegando ali no meio termo e ajustando, tá bom? Então, as dicas para suprir as necessidades de cada um. O colérico. O colérico, a gente já percebeu, toda essa força, determinação por esse fazer, esse pulso, enérgico, ele se sente ali amado, reconhecido, quando você expressa sua admiração pelo que ele faz, pelas conquistas, pelo que faz pela família. Se ele faz algo bem, se ele acerta, elogie. Ainda que pareça assim, que emocionalmente ele é independente, mas mostre a sua admiração. Expresse a sua admiração pelo que ele está fazendo, por quem ele é. Isso é chave fundamental, tá? Demonstre lealdade, demonstre que ele pode contar com você. Esteja junto. Nada de sarcasmo, tá bom? Mas não é só para esse temperamento. Por mais que assim, isso não caia bem para o colérico, não cai bem para nenhum temperamento. Gente, sarcasmo, indireta, ironia não funciona dentro do relacionamento. Combinado? Independente do temperamento, independente que pareça que o outro não se importa, não funciona e não é bom, tá bom? Isso mais atrapalha, isso não ajuda em nada, isso só atrapalha. Muitos dos problemas que
que a gente recebe no consultório, né? Eu já falei inicialmente, sou psicóloga, também atendo essas questões com relação ao relacionamento, né? Recebo também muita na caixinha de pergunta, direct aqui no Instagram. Muitos dos problemas poderiam ser resolvidos através de um diálogo sincero. E não, as pessoas optam por um sarcasmo, uma ironia, uma indireta, e isso só dificulta ainda mais, tá? Então isso é uma dica para todo mundo, nada de sarcasmo. Também, com o colérico, além de expressar toda essa admiração e mostrar que você é leal, é importante que você ajude que ele tenha empatia, tá bom? Que ele comece a valorizar o processo dos relacionamentos, porque como ele tem uma tendência a reagir logo, e talvez esperar que os outros sejam como ele, em questão de produtividade, ação, ele pode ter a tendência de não ter empatia, tá? De não compreender, de não ser, assim, mais compassivo. Então, encoraje-o e ajude-o a escutar. Um colérico que saiba escutar vai muito longe. Então, de pouquinho em pouquinho, ajude-o a escutar e sem julgar. Isso vai ser muito bom para ele, tá bom? Próximo temperamento, melancólico. Como a gente viu, o melancólico ele tem muito essa tendência, né, da introspecção, reflexão, pensar tudo, né, com os ideais, com uma perfeição. Recua quando pensa em possíveis resultados, né, negativos, tende a ficar parado. Então, já que ele tem essa tendência, ajude-o a não se desesperar. Porque uma pessoa que fica só, meio que assim, em si mesmada, só pensando e cogitando até as partes negativas de cobrança, ele pode se desesperar. Então, esteja ali do lado, ajude-o a não se desesperar e encoraje, puxe para cima. Reafirme o que ele diz, reafirme o que ele está pensando, o que ele está dizendo, o que ele quer. Seja um motor para ele. Seja uma força, uma energia para esse melancólico, tá? Mas também é importante que você respeite os momentos de solidão e reflexão do melancólico, tá bem? Não é para assim retirá-lo do canto dele e todo momento empurrar para agitação, não é isso. Ele se estrutura nessa solidão, reflexão, então propicie esse momento para ele, deixa ele um pouquinho quietinho para pensar nas coisas, tá? Não se angustie se ele estiver em silêncio, o silêncio para ele é bom. Então, propicie esse momento também. E junto com isso, você vai dar suporte. Você não está deixando ele de lado. Você vai dar suporte para ele. Você vai mostrar que tá ali, que pode contar com você, né? Nas dificuldades, vocês vão estar juntos, que você vai ser fiel. Isso é muito importante para o melancólico. Mantenha sempre a ordem, a justiça, porque ele valoriza muito tudo isso. Então, assim, tenha uma boa ordem e também não seja injusta. Valorize esses ideais que são caros para ele. E aceite-o como ele é, né? Aceite esse jeito dele, que ele veja que você aceita de verdade, mas também ajude-o a olhar o lado bom da vida, arranque boas risadas dele, tenha um momento de descontração, um momento gostoso, dê cor à vida do melancólico, e isso vai ser maravilhoso, tá bom? O próximo temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo, e o melancólico, eu não sei se eu fiz essa observação, é a terra, lembra? Seco e frio. O sanguíneo, que agora é o ar, que a gente está falando do ar, é o quente e úmido. Faça da alegria uma prioridade, tá? Para o sanguíneo, a alegria é muito importante. Então, se ele está alegre, se alegre com ele, se divirta com ele. Não trate isso como se fosse uma bobagem, tá? Não trate isso como se não fosse importante. Entenda que essa é uma característica dele. Ele vai querer sim olhar o lado bom da vida. Ele vai querer sim sorrir. Vai querer dar alegria. Então, faça disso algo importante, tá bom? Isso vai ser muito, muito bom para o sanguíneo. Dê atenção. Então, o sanguíneo, ele prioriza sim. Emocionalmente, ele tem essa característica mais emocional. Ele prioriza sim a atenção e demonstrações de afeto, demonstrações de carinho. São importantes sim para o sanguíneo. Então, você aproveita para demonstrar dessa forma. Por exemplo, né, entre os casais, tenham encontros, prepare encontros românticos para o sanguíneo, isso vai ser muito bom.
Também incentive a doar tempo para os amigos, incentive a doar tempo para projetos voluntários, tá? Sim, ajude-o a abraçar, porque o sanguíneo gosta de abraçar, gosta de ir em frente. Porém, o cuidado que tem que ter, você vai ficar de olho se o seu parceiro ou parceira é sanguíneo, é para ele não se sobrecarregar. Porque por essa tendência de abraçar tudo, mas ter uma característica ali, um pouco de instabilidade, ele pode se sentir muito sobrecarregado e pode abandonar as coisas. Isso a gente não quer. Então você vai ajudá-lo a abraçar as coisas, não estar sobrecarregado e começar a abraçar projetos a longo prazo, porque o sanguíneo tem essa dificuldade de coisas a longo prazo. Então você vai ali ajudar esse seu sustento para o sanguíneo levar a fundo, assim como questões de organização, questão orçamentária, né, controle financeiro. Isso vai ser importante que alguém ajude, ensine e apoie o sanguíneo, porque por essa tendência diária ele pode facilmente se perder. E agora, né, como suprir um fleumático? O fleumático é aquela água que a gente falou. Então ele tem a característica também da umidade, mas ele é frio, tem a tendência ali do frio. Então assim, o fleumático não funciona criticando, tá? O fleumático não funciona à base de desafio, né, de crítica, de indireta. Gente, zero. Isso é a fórmula da derrota, tá bom? O fleumático, ele tem que ser puxado para cima, sim, porque ele tem a tendência a ficar parado, acomodado. Então, você tem que botar um motor ali também, tem que puxar, tem que apoiar, botá-lo para ação, mas puxe pelo lado bom, puxe pelo bem, elogios, carinho, clareza, apoio, ok? As críticas têm o efeito contrário. As críticas podem fazer com que o fleumático se retraia e se isole e fique parado, tá? Então, nada de críticas, elogio o fleumático, tá? Elogie abertamente, use palavras de afirmação, mas também também dê um tempo para ele relaxar, tá? É importante para o fleumático também ter um momento assim de mais calma, tranquilidade, ninguém me perturba. O fleumático precisa, então propicie esse momento, né, de relaxamento mesmo para ele. Motive o fleumático, tá? Alimente a sua confiança, motive para que ele continue ultrapassando obstáculos, para que ele consiga abraçar desafios, né? Para que ele tenha objetivos bons, objetivos grandes e cresça. Então, motive, trabalhe e ajude nessa confiança do fleumático para que ele possa voar, porque não vai ser a tendência natural dele fazer isso sozinho. Então, precisa de alguém puxando para cima e puxando da melhor forma, tá certo? E cuidado para não importunar demais, tá? Foi o que eu falei. Clareza, quando você quer algo do fleumático, fale de forma objetiva, fale de forma clara. Indireta, rodeio, não é bom para nenhum temperamento, só que para o fleumático vai ser ainda pior, porque ele não vai conseguir responder a isso, tá bom? Então, seja claro, seja clara e objetiva, tá certo? Então, esse apanhado que eu fiz são dicas de como suprir as necessidades de cada temperamento. E aí você pensa, reflete aí sobre você e o que você pode falar para o seu parceiro, sua parceira, para você receber, né, o que funciona da melhor forma. E, sobretudo, pense em quem você está para que você saiba ser assertivo. Então, a gente falou dessas necessidades de cada temperamento, a gente falou das características de cada temperamento, o que são os temperamentos, a gente já falou também, e a importância nos relacionamentos. Então a gente estava fazendo um caminho para colocar em prática. E agora eu vou falar das combinações dos temperamentos. Então, como é que esses temperamentos eles se relacionam? Acho que assim, bem curioso, né? E é muito bom. Com certeza, se você já sabe o temperamento, você vai conseguir identificar aqui, vai conseguir tirar dicas práticas. Quem não sabe o seu temperamento, do seu parceiro, talvez fique desconfiado quando eu falar aqui as características, tá bom?
Eu vou falar, então, pontos positivos, tá? De algumas combinações, assim como as dificuldades. Por que, gente, é importante a gente olhar as dificuldades? Não para julgar os relacionamentos, tá? Não para julgar, nossa, que horror, eu deveria estar com uma pessoa de outro temperamento, não vai dar certo, isso não é bom. Não é isso. É diante desse, né, meu relacionamento, então eu vou prestar atenção nas dificuldades para que essas dificuldades não se tornem conflitos. Já vou estar preparada, já sei como agir. Combinado? Vocês estão falando da live, de salvar a live, eu vou salvar, tá bom, gente? Vou salvar a live e vai ficar 24 horas aqui no perfil do Casais de Sucesso. Depois eu vou jogar lá pro meu perfil, devo botar no YouTube também, porque eu entendo que é muita informação e a gente precisa, né, pensar com carinho. Mas vamos lá. Combinações. Colérico com colérico. Fogo e fogo. Vocês são dínamos, vocês têm uma energia, né? São bons comunicadores, altamente produtivos. Vocês, voam, fazem ação e tendem a ser independentes emocionalmente, tá? Então, assim, é bacana, essa combinação é muito boa. Vocês podem realmente voar, uma produtividade intensa, mas tem algumas coisas que é importante que vocês observem para que não gere conflitos, tá? Assim, coisas muito grandes, por exemplo. Quando vocês têm uma tendência a uma liderança, a um controle, não queiram controlar a mesma coisa. Não queiram competir, tá? Vocês têm que ter cuidado para não competir, não gerar conflito. Então, vamos fazer o seguinte? Cada colérico cuida de uma parte. Que tal? Daí, cada um tem o controle sobre algo, pode crescer ali e vocês não entram em embate, certo? Outra dica, evitem se envolver em debates inúteis, porque o colérico, como tem a tendência a ser muito racional e gostar de argumento, vai querer ficar argumentando sobre tudo, debatendo. Isso pode ficar chato, porque se são temas inúteis, vai ficar algo maçante, né? Sempre vai ter que ficar argumentando, ouvindo argumento, ninguém vai abaixar a cabeça e isso desgasta, tá? Então, tentem não se envolver em debates inúteis. Aprendam a escutar. Aprenda a escutar o seu cônjuge, aprenda a escutar o seu noivo, seu namorado, sua namorada. Aprenda a escutar e perdoar, tá certo? Então, assim, o que passou, passou. Deixa o passado para trás, não deixa o passado atormentar, não fique remoendo, senão isso vai ser uma dor infinita. Pensem sempre, o que passou, passou. O que importa é daqui para frente, tá bom? Então, saibam se perdoar, saibam ouvir e também reconheça as qualidades um do outro, as conquistas, tá? Elogiem, reconheçam, façam isso abertamente, expressamente, tá bom? A outra combinação, né, ainda no polo quente, é de um colérico com sanguíneo. O colérico e o sanguíneo vão equilibrar ali a diversão e a produtividade, né? O colérico tem essa tendência do fazer, a produtividade, e o sanguíneo ali, o ar, né, a alegria ali, a diversão. Então, vocês vão conseguir se divertir e finalizar tarefas. Isso é ótimo, né? Ambos são muito comunicadores, né? São pra frente, tendem a reagir. Só que vão ter que trabalhar muito duro para desenvolver um bom relacionamento, um relacionamento profundo, para se ouvir. Porque muitas vezes o sanguíneo vai querer ficar criticando, tem a tendência à crítica. E o colérico já não gosta de crítica, ao mesmo tempo que o colérico não curte muito demonstrar, né, emoções. Aí não demonstra muita emoção, só que o sanguíneo precisa de demonstração de afeto. Estão entendendo as dificuldades? Então, assim, qual é o ideal? Diálogo, né? O colérico aprender a se abrir também e demonstrar carinho, né, explicitamente para o sanguíneo, ao mesmo tempo que vai ajudar também o sanguíneo a ter profundidade, aprofundar, finalizar tarefas, ter uma vida intelectual, tá? Porque o sanguíneo ele tende a voar, ser superficial, então o colérico vai dar essa estrutura. Já o sanguíneo vai ajudar o colérico a ser mais flexível em alguns momentos, a cultivar mais amizades, a ter momentos mais tranquilos. Então, sabendo conduzir bem o relacionamento, vocês podem balancear o melhor dos mundos. O
A próxima combinação é do colérico com o melancólico. Opa, surgiu aí um quente e um frio. Ambos, né, têm um grande compromisso com o relacionamento, tá? Então, tem a tendência a guardar as coisas, a aprofundar, mas são muito leais e são líderes natos. Só que, o que tem que prestar atenção? O colérico, ele tem que entender que nem todo mundo é produtivo como ele. Então, assim, o colérico pode se frustrar meio que com a lentidão do melancólico, entendeu? Porque o melancólico pode querer muito uma segurança e o colérico quer aventura. Então, isso daí pode gerar alguma instabilidade, né? O melancólico, ele tem a tendência a ser até extremamente crítico, por, né, ponderar tudo muito, ele pode ser crítico, então ele tem que ter cuidado para não ficar enchendo o colérico de crítica, já que o colérico também não funciona bem à base de críticas. Então, o melancólico tem que, assim, se esforçar em elogiar o colérico, e o colérico tem que se esforçar em aprender a ouvir, a dar ouvidos ao melancólico. Não só ouvir, como ajudar o melancólico a tomar decisão, né? Porque lembra que a gente falou que o melancólico tende a ficar parado? Então vamos lá, colérico, ajude a impulsionar esse melancólico a agir, já que ele tem tantas qualidades e falta só a ação. Então também é uma combinação que, assim como todas as outras, são muito boas e tem suas facilidades e dificuldades. Por fim, o colérico também pode ir lá ter a combinação com o fleumático, que é a água, né, que são aquela famosa máxima, os opostos se atraem. Então, ali na fase de conquista, um pode ter sido atraído pelo que não tem e o outro tem, né? Então, assim, são opostos, isso é muito bom ali no início, mas a longo prazo pode causar algum certo estranhamento, tá? Então, assim, tem que ter cuidado só para cultivar, ajeitar e ajustar tudo. Porque o fleumático ele pode focar mais ali no relacionamento e o colérico em fazer coisas, né? Então, e o fleumático tende a recuar um pouco, ficar ali mais calmo, e o colérico a agir para frente. Então, o colérico tem que só ter cuidado para não sobrecarregar o fleumático de coisas ou de uma vida muito agitada, tá? E, por sua vez, a passividade do fleumático pode incomodar o colérico. O colérico é tão dínamo assim que o fleumático muito ali, que é tranquilo, pode incomodar o colérico. Então, a gente começa o quê? A ter que ajustar. Então, o colérico, ele tem que aprender a relaxar, né, com o fleumático ali, a relaxar um pouco. E o fleumático tem que aprender a desenvolver e expressar seus próprios interesses. Por quê? Como o colérico tem uma forte liderança e uma tendência ao controle, o fleumático, para evitar conflito, ele pode ficar acuado. Isso não é bom, você não pode se anular. Então, desenvolva, conheça seus interesses e demonstre. Explore sentimentos, explore seus interesses, e aí o colérico ele tem que ser flexível, tem que dar esse espaço para o fleumático. Então, a gente está vendo que o colérico ele também precisa aprender a falar de sentimentos e demonstrar, que às vezes é difícil. Então, ali a gente vai ver que o fleumático e o colérico, eles têm que, assim, ter um esforço de sair de si ao encontro do outro muito grande, e isso pode ser feito como? Através de um jantar romântico. Tem os jantares românticos, assim, com uma certa frequência para conversar. Conversem sobre objetivos, os desejos mais profundos, sentimentos. Então, a conversa vai ser o maior aliado, tá bom? Vamos agora para o sanguíneo. Sanguíneo com sanguíneo. Olha, pode ser que tenha casal, com certeza deve ter, mas acaba que é muito comum a amizade de sanguíneos, né? Mas, se tem um casal, isso é perfeitamente possível. Só que os sanguíneos, eles têm uma tendência, assim, uma desorganização. Então, eles têm dificuldade a manter um orçamento, um controle orçamentário ali, né, financeiro, administração da casa, né, projetos, que eles acabam tendo uma tendência, assim, a se deixar levar, ainda mais dois sanguíneos, por surpresas, viagens, saída com amigos, enfim, compras. Só que tudo
isso em excesso vai comprometer, né, o orçamento. E aí, como é que faz um casamento? Como é que casa? Como é que sustenta uma casa? Não tem como valorizar o tempo todo uma animação e uma diversão, que é a tendência do sanguíneo. Então, aventura também. Então, dois sanguíneos precisam ficar de olho nisso, tá? Que é o ideal, assim, que ambos busquem uma sólida formação. Uma formação humana, ali, pessoal, espiritual, para ajudá-los a ter profundidade, porque os dois podem cair em algo mais superficial. Então, eles precisam de uma profundidade, então essas formações podem ajudar muito. E um desses sanguíneos vai ter que segurar as rédeas. Um desses vai ter que aprender a ter um controle financeiro, uma estabilidade maior, uma boa administração, vai se esforçar para ser mais organizado, para manter as coisas bem, certo? E toda essa formação ajuda nos tempos difíceis. Se eles vierem enfrentar tempos difíceis, eles vão estar mais estáveis. A próxima combinação é o sanguíneo com melancólico, tá? Então, assim, é engraçado, né, pensar. É outro ali, polo de opostos. O sanguíneo tem lá seu otimismo, a sua também rapidez. E o melancólico pode ser ali um pouco mais arrastado, um pouco mais triste em algum aspecto. A gente tá falando que é uma pessoa triste, mas pode ter uma tendência a ver mais as dificuldades, assim, mais pé atrás. Então, o melancólico ele vai oferecer uma profundidade, uma introspecção ao sanguíneo, porque o sanguíneo não tem muito isso fácil. Então, o melancólico vai poder ajudar, né, a ser mais profunda, a puxar, a desenvolver isso, que é uma linda característica do melancólico e ajuda o sanguíneo. E, por sua vez, o sanguíneo vai ajudar esse melancólico a ser mais otimista, a curtir a alegria, a ver o lado bom da vida, a ser, né, mais leve. O melancólico vai ajudar o sanguíneo a ter altos ideais nobres, né, objetivos, uma profundidade. E o sanguíneo vai dar essa leveza para ele e também ação, né? Pode ser ali uma energia, uma força motora. A comunicação é fundamental, tá? O melancólico, ele tem que ter cuidado para não ficar muito dentro de si, muito afastado, porque o sanguíneo tem essa necessidade de demonstração de afeto, ele é muito comunicativo. Então, para não ficarem isolados, o melancólico tem que fazer esse esforço de ir ao encontro do sanguíneo, de deixar ser penetrado ali pelo sanguíneo, né? E o sanguíneo, por sua vez, precisa entender que o melancólico, ele precisa do seu espaço, tá? Vai ter que ter momento ali para ter uma reflexão pessoal, tá mais tranquilo, né? Mais pensativo. Então, assim, sanguíneo, cuidado também com suas reações, com o que você fala. Não tire sarro do melancólico, porque ele pode aprofundar isso e interiorizar de uma forma ruim. E melancólico não seja, não queira ser uma cruz pro sanguíneo, né? Assim, algo, não queira se sentir muito pesado. Aceite essa leveza, tá bom? A próxima combinação é o sanguíneo com o fleumático. Então, é o ar com a água. Então, assim, o ar e a água amam a harmonia. Então, vocês vão priorizar a harmonia, a tranquilidade, a paz. Só que o fleumático, ele tem a tendência a ser introvertido. E o sanguíneo quer conversar. Então, um quer ficar mais ali na dele e o outro quer expandir. Só que assim, nenhum deles é muito exigente, porque gostam dessa harmonia, dessa tranquilidade. Então, tem que ter cuidado para não deixar de aprofundar. Porque o sanguíneo tem essa dificuldade de aprofundar, e se o fleumático ficar parado, não vai ajudar nisso, né? Então, vocês têm que pensar sempre em aprofundar esse relacionamento, em comunicar. Fleumático, se esforce em demonstrar seus sentimentos, se esforce em abrir o coração, a falar, tá bom? E sanguíneo, não fique criticando o fleumático. Não queira que ele se mova por aspectos negativos, cobranças indiretas. Isso não funciona. Aprenda a elogiar, tá bom? Então, e também entenda, sanguíneo, que se o fleumático está em silêncio, não é falta de admiração, tá? Às vezes ele admira, mas ele não consegue expressar. Então, você vai ajudar nessa comunicação. Então, em todas as combinações, a comunicação é a chave. A próxima combinação é o melancólico com o melancólico, terra e terra. O
Os melancólicos, eles prezam, como eu falei já algumas vezes, prezam muito pelos altos ideais, têm um olhar nobre, né, justiça, verdade, princípios. Isso é muito bonito, né, do melancólico. Então, eles têm uma profunda intimidade, né, eles são sensíveis. Só que vocês, dois melancólicos, têm que ter cuidado para não ficarem só voltados no interior de vocês. Senão vão ser duas pessoas extremamente voltadas para si, né? Então, assim, só que isso, além de ficar voltado só para si, vocês podem acabar tendo pena de vocês mesmos e ter a tendência a fazer fofoca, né? Sim, a criticar. Isso não é legal. Então, dois melancólicos, vamos priorizar todos esses princípios tão bonitos que vocês têm essa profundidade, mas vamos adicionar o elemento de sair de si, de se abrir para o outro, demonstrar o sentimento de querer ouvir o outro, fazer algo pelo outro, certo? Coloca aí um pouquinho de aventura, tenham amizades, boas amizades, saiam, vão se divertir um pouquinho, tá? E aprendam a perdoar, ok? Aprendam a perdoar de verdade quem tá do seu lado. E se você precisar de qualquer coisa, se algo não estiver legal, fale. Fale abertamente. O cônjuge, o noivo, o namorado não sabe ler mente, tá? Tão melancólico, vocês precisam falar, ok? A outra combinação é o melancólico com fleumático. Dois ali do polo frio. O melancólico e o fleumático, né, tanto um como o outro, tem a tendência à introspecção, certo? E alimentam, né, gostam de momentos mais privados, mais na sua, assim, né, mais tranquilos. Então, o melancólico, ele vai ter a tendência de sempre estar analisando. E o fleumático, às vezes, parece que não se importa. Só que, assim, vocês precisam se falar, senão vai ter um ruído, uma falha de comunicação. Ao mesmo tempo, vocês dois precisam aprender a se divertir. Também a relaxar, dar uma risada, tentar expandir. Então, que tal ir ao restaurante? Vão ao restaurante, né? Um restaurante ali que você consegue ter um novo ambiente, então você está se movimentando, está em um lugar legal, diferente, ao mesmo tempo que vocês vão estar conversando e vão estar reservados, porque ambos gostam disso, de reservado, não ter muita agitação. Então vocês acham um meio de vocês conversarem e terem ali um momento diferente e estarem juntos, sem ninguém se perturbar, certo? E, assim, melancólico, cuidado com a crítica. Já que tem a tendência à crítica, cuidado, que o fleumático, lembra, não funciona à base de crítica. Então, controla e tenta controlar essa crítica. E tanto o melancólico como o fleumático, não espere que o outro leia a mente. Fale abertamente. Ambos tendem a ficar mais acomodados, parados, assim, numa preguiça. Então, aprendam a elogiar um ao outro. É assim, quando eu falo, gente, aprender, é porque todos nós temos algo que nos esforçar. Às vezes não sai muito natural. O ser humano não é espontâneo. A gente tem que se treinar as coisas para ser melhor para o outro, certo? Então, sejam mais claros em apreciar um outro, estabelecer metas e objetivos concretos, se apoiar para vocês voarem, que vocês podem voar, certo? E por último, já terminando, faltando 6 minutinhos para acabar essa live, fleumático com fleumático, água e água. Vocês valorizam também paz e harmonia, rotina, ordem e calma, tranquilidade, aquela água. São tolerantes, né? Não se debruçam sobre queixas, só que assim, vocês evitam conflitos, só que vocês tendem a levar algumas coisas para o pessoal. E aí leva para o pessoal e se retrai. Então, conversem. Vocês precisam conversar para desfazer qualquer mal-entendido, para expressar os sentimentos, os próprios sentimentos, ouvir o outro. Então, assim, e não colocar nada debaixo do tapete, por favor. Sei que vocês têm tendência a evitar conflitos, mas não coloquem nada debaixo do tapete, porque uma hora esse tapete fica cheio de poeira e ataca a alergia em todo mundo. Então, resolvam, lutem contra essa tendência, chamem para conversar, conversem com tranquilidade, tá bom? E também, como o fleumático também tem uma tendência a ali ficar parado, uma tendência à preguiça,
ou uma procrastinação, talvez, estabeleçam metas concretas também. Objetivos altos, nobres, bons e é sempre o que eu falo, gente, não só para o fleumático, melancólico, mas para todo mundo. Quando eu falo em estabelecer objetivos, todos nós precisamos, só que nós precisamos desse objetivo e de metas concretas, tá? Passos concretos, senão o objetivo fica, ó, voando. A gente precisa puxar para converter para um passo concreto de cada dia. Então, e fleumáticos, incluam aí paixão, incluam diversão, não fiquem mal-humorados, né? Aprenda a rir também. E cuidem da dieta, tá? Exercícios físicos, porque por essa tendência de ficar acomodado, vocês podem literalmente ficar acomodados fisicamente, então é bom cuidar do físico. Então, assim, acabamos as combinações, mas nós vimos que todas elas têm suas facilidades, pontos bons e pontos difíceis. Não quer dizer que você está vivendo isso no seu relacionamento ou você vai viver, mas são indicativos de que se você se identificou com alguma coisa, você já sabe como resolver e melhorar. Então, essa é a arte dos temperamentos, gente. Não é algo assim para ser taxativo, nossa, ou ficar batido. A gente tem que fazer uma leitura de como eu posso, na prática, botar isso para ser melhor. Porque eu não posso ficar botando desculpa em temperamento. Isso é falta de maturidade. Eu posso sim reconhecer que eu tenho uma dificuldade, uma tendência por causa do meu temperamento, mas eu não posso botar desculpa de aceitar ser assim. Se tem algo que não está bom, eu tenho que melhorar. E se eu identifico isso no meu cônjuge, no meu noivo, namorado, e ele quer ser ajudado, eu tenho o caminho das pedras para ajudar, tá bom? Bom, gente, falta agora, tá quase estourando o tempo da live. A live vai ficar salva. Sobre objetivos, metas concretas, com certeza eu vou falar sobre isso, vou anotar essa dica. Para quem não me acompanha, meu Instagram é Bianca D. Mudo Quevedo. Então, eu compartilho também conteúdos diários. Vou preparar um conteúdo sobre isso, objetivos, metas que algumas pessoas têm pedido. E é isso, gente. Essa live vai ficar salva. Revejam, anotem, caminhem para quem vocês acham que precisa, porque o Casais de Sucesso pensou nessa live com muito carinho para vocês e é um prazer enorme ter estado com vocês essa noite, tá bom? E eu vou revelar aí, ó, meu temperamento, que algumas pessoas perguntam, sanguínea. Sou sanguínea, tá bom? Então espero ter ajudado vocês. Sei que às vezes parece rápido, mas eu tentei fazer de forma objetiva para trazer pontos concretos, tá bom? E aí a gente vai aprofundando com o tempo. Então, permaneçam aqui no perfil Casais de Sucesso. Muito obrigada a todos que acompanharam. Obrigada a toda a equipe maravilhosa pelo convite e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite.